Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos ao Fé e Finanças com Mônica Gomes. Eu escrevi algumas coisas hoje para falar para vocês. E eu listei as 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido aos meus 20 anos. A primeira delas era ter tido uma educação financeira. Se eu pudesse voltar aos meus 20 anos e dar um conselho para mim mesma, eu diria: aprenda a ser prudente com o dinheiro. Existe uma frase muito conhecida que diz que o dinheiro não leva desaforo para casa. E isso é uma grande verdade. Eu cresci ouvindo que dinheiro foi feito para gastar, que mais vale um gosto do que um desgosto, né? Que o dinheiro é o regalo da vida. E com isso, né, fui construindo as minhas crenças a respeito daquilo que eu ouvi na minha infância. Hoje eu consigo olhar para essa menina com muito carinho e validar tudo aquilo que ela aprendeu. Mas quando eu faço isso, eu coloco ela no colo e ensino para ela que quem fala agora e que quem cuida agora é a Mônica adulta. Essa Mônica de hoje está aprendendo a fazer escolhas mais sábias, a ser mais prudente e mais responsável, mais assertiva também. Porque quando não somos responsáveis com o dinheiro, com as finanças, os transtornos não ficam apenas na conta bancária. Afetam relacionamento, saúde emocional, geram ansiedade, insegurança, conflitos e até rompimentos. Por isso que aprender a lidar com dinheiro não é só uma questão matemática, é uma questão de maturidade. E a boa notícia é que ainda dá tempo. Podemos ressignificar aquilo que aprendemos, podemos fazer diferente, podemos construir uma nova história. E eu acredito que Deus nos dá sabedoria todos os dias para isso. Se estivermos dispostos a aprender e a obedecer os princípios dele. Afinal, prudência não é deixar de viver. Prudência é viver hoje sem comprometer o amanhã. A segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido aos 20 anos é que o amor e o dinheiro são 2 áreas importantes da vida, mas uma não pode determinar o valor da outra. Existe uma frase que diz que o amor não paga boletos, e de fato, é verdade. Mas o amor não pode ser culpado e nem substituir responsabilidades, planejamento, diálogo dentro de um relacionamento. E também acredito que a conta bancária não pode definir a qualidade desse amor. Crises financeiras acontecem, perdas acontecem, desemprego acontece, más decisões acontecem. E é justamente nesses momentos que a maturidade emocional faz toda a diferença. O amor não pode ser medido pelo saldo da conta corrente. Amor é uma decisão diária. Significa entender que o problema financeiro precisa ser enfrentado pelo casal e não um contra o outro. A Bíblia nos ensina que é melhor sermos 2 do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Eu acredito que isso vale para todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Em tempos de crise, o que resulta um relacionamento não é a ausência de problemas, mas a presença da parceria. É o incentivo quando o outro está desanimado, é a conversa difícil conduzida com respeito, é a coragem de rever hábitos, apertar o orçamento por um tempo e fazer o que precisa ser feito. Quando substituímos apoio por acusações, diálogo por cobranças e parceria por julgamento, abrimos espaço para o ressentimento e a divisão. Por isso, sejam sábios, valorizem um ao outro, converse sobre o dinheiro antes que o dinheiro se transforme em motivo de afastamento. É lembrar que o amor verdadeiro não ignora os problemas, mas escolhe enfrentá-los lado a lado. A terceira coisa é que o planejamento gera liberdade. Durante muito tempo acreditei que fazer um orçamento, controlar despesas ou anotar as despesas significava perder a liberdade. Mero engano. Eu pensava, trabalho tanto, mereço um agrado, mereço comprar aquilo que eu quero, mereço dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Mas hoje eu entendo que a falta de planejamento é o que nos aprisiona. Quando não sabemos para onde está indo o nosso dinheiro, acabamos vivendo no improviso, na ansiedade e muitas vezes no endividamento. Como facilitadora do CRAU,
uma das primeiras coisas que a gente aprende é anotar tudo o que a gente gasta por um mês. Quando eu fiz o curso lá em 2024, eu comecei a anotar, eu abri um grupo no WhatsApp comigo mesma, era eu, e eu anotava tudo o que eu gastava, por mínimo que seja, eu colocava ali. Parece simples, né? Bobagem anotar. Mas foi esse exercício que abriu meus olhos. Porque quando anotamos as despesas fixas. E muitas vezes achamos que ganhamos pouco, quando na verdade nem sabemos exatamente para onde está indo o nosso dinheiro. Eu comecei anotando no celular toda vez que fazia um gasto, por menor que ele fosse. O cafezinho, o doce comprado por impulso, aquela compra que parecia insignificante, e quando olhamos para o mês inteiro, começamos a enxergar padrões. Planejar não é viver preso a uma planilha. Planejar é assumir o controle. É dizer ao dinheiro para onde ele deve ir, em vez de se perguntar no final do mês para onde ele foi. Planejamento não é deixar de fazer o que gostamos, é fazer escolhas conscientes e melhores. É poder sair para jantar sem culpa, porque aquilo já estava previsto. É realizar sonhos sem comprometer a tranquilidade da família. É construir um futuro com intencionalidade. A Bíblia nos ensina em Provérbios 21, 5, que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Planejar é um ato de sabedoria. E a boa notícia é que não precisa começar perfeito. Só precisa começar. Anote os seus gastos por uma semana, depois por um mês. Observe seus hábitos. Porque aquilo que mudamos, conseguimos administrar melhor. E talvez seja o primeiro passo para conquistar a liberdade financeira que tanto deseja. Eu comecei anotando no celular porque precisava parar de perder a mão do dinheiro. Eu quero convidar você a fazer esse exercício comigo. Comece anotando por um mês todos os seus gastos, por menor que seja. E depois você volta aqui e me conta. E a gente pode trocar experiências com esse exercício. A quarta coisa, e eu acho a mais importante, é que Deus se importa com a maneira como administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Eu gostaria de ter aprendido isso com 20 anos. Deus se importa, sim, com os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Na Bíblia encontramos diversos ensinamentos sobre prudência, responsabilidade e fidelidade financeira. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, escreveu em Provérbios 22, 7, que o rico domina o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo não é um julgamento sobre quem está endividado, mas um alerta. Deus conhece o peso que as dívidas podem trazer para a nossa vida. Ansiedade, perda de paz, conflitos familiares e a sensação de que estamos presos. A Bíblia também nos orienta a sermos cuidadosos ao assumir compromissos financeiros, ao servir de fiadores e a honrar aquilo que prometemos. Não é porque Deus queira limitar a nossa vida, mas porque Ele deseja nos ensinar a viver com sabedoria. Aprendi que o contentamento não significa ter tudo o que queremos, ou conformismo. Contentamento é gratidão pelo que temos hoje, enquanto trabalhamos com responsabilidade por aquilo que desejamos construir amanhã. Quando somos fiéis nas pequenas coisas, desenvolvemos caráter. E caráter é algo que Deus valoriza profundamente. Jesus disse: quando somos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Por isso, precisamos nos enxergar como mordomos, porque é o que somos. Não somos donos daquilo que possuímos. Isso aqui é transitório, somos estrangeiros nessa terra. A nossa pátria não é aqui. A nossa morada não é aqui. Tudo que vem dele deve ser administrado com responsabilidade, generosidade e sabedoria. Eu acredito em algo muito especial. Quando escolhemos viver sob os princípios de Deus em obediência e fidelidade, não é a gente que corre atrás das bênçãos. Quando estamos debaixo da palavra de Deus,
é as bênçãos que correm atrás da gente. Passamos a caminhar em paz, confiando porque o Deus é o nosso provedor. Isso não significa ausência de dificuldades, mas significa que mesmo nas estações difíceis, sabemos em quem temos colocado a nossa confiança. Porque o mesmo Deus que nos orienta a sermos responsáveis é o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. A maior das bênçãos é a paz, de sabermos que estamos caminhando na direção certa. Porque prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter paz, propósito, sabedoria e, acima de tudo, a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. E a quinta coisa que eu gostaria de ter aprendido sobre o dinheiro é que nunca é tarde para começar. E eu sou a prova disso. Né? Há de 2 anos para cá eu tenho transformado a minha vida. E tem sido um tempo de crescimento, de aprendizado. Eu estou longe ainda de chegar onde eu quero, ou de ser perfeita. Eu ainda de vez em quando faço umas comprinhas a mais. Eu ainda de vez em quando compro um doce por impulso. Mas quando a gente tem a noção daquilo que a gente está fazendo e da onde a gente quer chegar, fica mais fácil a gente administrar. A administração financeira deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas. Teria que ser um apêndice da matemática, assim como tem a geometria, a álgebra, a aritmética, coisas que talvez a gente tenha estudado e nem lembre mais. Mas educação financeira nunca ensinaram para a gente. Né? Como é lidar com o dinheiro, como é investir, como é poupar, como a gente divide, o que é despesa fixa, o que é variável. Eu aprendi um pouco disso porque eu fiz técnico de contabilidade quando eu fiz o ensino médio. Daí eu tive uma noção porque eu tive aulas de matemática financeira. Mas a administração não foi dado, não foi ensinado. Eu não tive essa aula em casa e nem na escola. E também não aprendi ao longo da vida. Estou começando agora, estou aprendendo, tenho muito ainda para aprender, mas o que eu já sei tem feito uma diferença enorme. E acreditar que Deus cuida da gente em cada passo que a gente dá, em cada momento da nossa vida. Quando a gente decide fazer as coisas certas, Ele sabe que a gente vai tropeçar, Ele sabe que a gente vai errar de novo, Ele sabe que a gente em algum determinado momento vai pecar, mas o importante, o mais importante de tudo, é o que vai dentro do nosso coração. É a nossa atitude sincera, é o que levou àquela ação. Às vezes a gente faz sem querer, sem perceber. Por isso que a anotação, anotar, traz a gente para a realidade, sabe? Te mostra aonde está indo. Porque muitas vezes você acha que você está ganhando pouco, ou a gente só anota as grandes despesas, né? As contas fixas, aluguel, o que você gasta no mercado. Mas quantas vezes a gente vai no mercado com uma listinha e traz muito mais do que estava na listinha? Então vale a pena, gente, assim, toma nota, isso é bem importante mesmo. Por isso que é uma das primeiras coisas que a gente ensina no CRAU, porque faz diferença, e ser fiel a Deus. Quando a gente é obediente a Deus, Ele provê, Ele muda cenários, Ele transforma a vida da gente de uma maneira extraordinária. Eu ainda tenho muito testemunho para contar para vocês, mas hoje eu vou ficando por aqui. Shalom, shalom.